Sejam bem-vindos, meus queridos, à nossa liturgia diária em família. Chegamos neste nosso sábado, ao quais terminando nessa primeira semana do tempo comum. É com alegria que o Senhor sempre vem nos chamar, olhar para cada um de nós. É com alegria que o Senhor vem nos mostrar os seus caminhos. É com alegria que o Senhor vem mostrar para nós os nossos erros. É com alegria que o Senhor vem mostrar para nós a tua vontade. Seja sempre bem-vindo. Agradecemos a cada um de vocês por estar conosco. E assim, fique conosco. Quem são essas pessoas? Ou melhor, podemos também dizer, quem são esses soldados, essas tropas que avança contra Jesus Cristo, que obedecem cegamente e brutalmente às ordens que lhes são dadas, que elas não compreendem o amor misericordioso, carinhoso, esperançoso do Mestre Jesus Cristo. Antigamente, os fariseus, os soldados romanos, os bandidos, no dia de hoje, Jesus encontra sempre esses mesmos inimigos. Se antigamente tinha os fariseus, os soldados, os bandidos, soldados romanos, hoje só mudou de nome. Em vez de ser fariseu, soldado romano, bandido, hoje é o ódio, a inveja, o egoísmo, a ganância, o pecado. Só mudou de nome, mas a mesmo inimigo, isto é, o pecado. Mas Jesus não deixa nenhum daqueles que o Pai confiou a ele escapar de suas mãos. Por isso que o coração de Cristo, ele é assim, misericordioso para com todos. Jesus deixa em nossos corações a semente da conversão que derruba os inimigos, mas levanta-nos e impede-nos de fazer violência contra nós mesmos, nos restaurando, nos restabelecendo em nós a doçura do amor de Deus em nossas vidas. E neste momento das nossas orações, momento de nós debruçarmos no coração de Cristo. Senhor Jesus, Divino Mestre, ilumina nossos corações com a vossa palavra, para que penetre na profundidade de nosso ser. Pai amado, que essa luz ilumina nossa consciência de pecador, que tantas vezes ignoramos ou camuflamos os vossos ensinamentos que passam pelas nossas vidas. Senhor Jesus Cristo, amor eterno do Pai, arranca-nos das astúcias de Satanás e dai-nos a graça de partilhar com o Senhor a nossa vida. Assim vos pedimos, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina em nossos corações, hoje e sempre. Amém. Primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto a seus olhos.
e a ela que devemos prestar contas. Temos um sumo sacerdote eminente, o que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então, com toda a confiança, do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de auxílio no mesmo oportuno. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 18. Vossas palavras são espírito e são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. Vossas palavras são espírito e são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Vossas palavras são espírito e são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. Os preceitos do Senhor são preciosos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Vossas palavras são espírito e são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Vossas palavras são espírito e são vida. Tende palavras, ó Senhor, de vida eterna. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Vossas palavras são espírito, são vida, tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão aí ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentada na coleteria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam na mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores. Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhe: Não são as pessoas sábias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje, sábado, dia 16 de janeiro, nessa nossa reflexão, a mensagem das liturgias de hoje, das nossas leituras, ela pode se resumir em duas palavras: verdade e misericórdias. Essas palavras nos levam à liberdade. Por quê? Por que essas palavras nos levam à liberdade? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Essa palavra é Jesus, que conhece o nosso mais íntimo dos nossos corações. E o Senhor nos convida a segui-lo. A sua palavra é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Por quê? Porque com a verdade, ela penetra a nossa mentira, e com a misericórdia, ela corta os nossos orgulhos. Na verdade,
Jesus faz-nos tomar consciência das nossas condições de pecadores, mas logo em seguida, Jesus nos envolve com seu manto de compaixão. Ele nos reverte com a sua santidade, para nos levar à santidade. Quantas vezes sentimos amarrados pelos nossos maus hábitos, pelos nossos vícios, pelos nossos desejos humanos, pelas inclinações do mal, pelas também inclinações ao mal, que nós não queremos também admitir. Assim podemos mentir para nós mesmos, para o nosso próximo, mas nós não conseguimos mentir para o Senhor. Nós não conseguimos mentir para Deus. Nós não conseguimos mentir para Deus, a quem devemos prestar contas dos nossos atos. Todavia, o verdadeiro juiz, ele vem sentar-se à mesa conosco, para que possamos abrir os nossos corações, a nossa casa, com a sua liberdade. Ele vem nos libertar com a sua plenitude de vida, que nos ressuscita com o seu amor, que se torna em nós fonte de alegria para os nossos irmãos. E Jesus, ele vem arrancar de nós da mão do pecador, ele vem arrancar de nós da mão de Satanás, ele vai arrancar de nós da mão do pecado. Por isso que hoje a leitura nos mostra essa perfeita liberdade que vem de Jesus, que nos conduz, que age com poder de partilhar conosco esse amor libertador. É o mestre da atenção, é o mestre que fala ao povo, é o mestre que fala essa gente, isto é, aqueles que não observam a lei, seguindo as interpretações rigorísticas dos fariseus, dos leis, Por isso que ele chocava muitos dos mestres de Israel. Os mestres de Israel, e falava, eles chamam os pecadores dessa gente. Os mestres da lei chamavam o povo pecador dessa gente, essa gentinha. Não só nos sentidos eventuais de culpa morais, mas também pelos fatos de não observarem rigorosamente a lei conforme os costumes, conforme a lei dos fariseus. Nesse sentido, também Jesus era um pecador. Não obrigava os discípulos aos rituais da purificação antes das refeições, de recusar guardar os sábados. Essas leis que os fariseus eles tinham como uma obrigação, uma obsessão. E ao ver Levi, ele sentado na mesa,
no poço de cobrança. Ele estava ali cumprindo o seu trabalho. Ele é considerado um pecador. Ele é considerado um pecador porque ele se contaminava com contatos com os pagãos. Não somente pela cobrança dos impostos, mas por contato com as pessoas impuras, pecadoras. Jesus, não tendo em conta a contaminação ritual, ele partilha com ele a refeição, um símbolo da comunhão de vida. Jesus, ele chama Levi para compartilhar. Ele chama Levi para estar em comunhão de novo com Cristo. A sua excessiva liberdade, ele choca esses guardiões da lei. Mas Jesus não pretende justificar essa transgressão da lei. Ele quer apenas partilhar a vida com quem ainda não se decidiu romper com o pecado. Jesus, ele decide dar força. Jesus decide dar graça para que essas pessoas possam fazer a opção de ter uma comunhão de vida com Cristo, de sair da linha do pecado, de romper com o pecado. É por isso que Cristo vai ao encontro do homem. É por isso que Cristo vai ao encontro do pecador. É por isso que Cristo vai ao encontro com cada um de nós. Ele quer fazer nós próximos. Cristo deseja fazer de nós irmãos. Cristo deseja fazer amizade com nós, pecadores. A presença e a ação de Deus na palavra torna-se essa palavra penetrante, capaz de conhecer os mais íntimos dos segredos de nossos corações. Por isso que Cristo quer nos entrar em nossa vida e quer nos livrar-nos de todos esses empecilhos que nos prendem, para nos livrar, para nos libertar, para estar com Deus. Mesmo quando nós pretendemos nos enganar a nós mesmos, aos outros, Deus, ele não se deixa se enganar. A palavra de Deus tem o poder para nos desmascarar e iluminar, para que, vendo-nos com o próprio olhar do Senhor, nós possamos reverter-nos, nós possamos ser curado, porque o médico divino, ele se põe ao serviço dos irmãos doentes. Ele derrama a misericórdia sobre os miseráveis. A maior doença do homem é, sem dúvida, o pecado. Por isso é que Jesus vai ao encontro dos pecadores.
Queridos irmãos, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.